Ryzen 5 5600G em jogos. Primeiramente a gente está testando aqui no Apex Legends, beleza? E a configuração que a gente está utilizando é basicamente tudo no low, beleza? Para a gente poder ter o mais alto FPS possível. E também é um gráfico integrado, para a gente não pesar muito no gráfico dele, para a gente ter muito mais FPS, já que é um jogo competitivo e FPS acaba fazendo bastante diferença. Tem uma média ali de mais ou menos os seus 70 FPS, acaba variando bastante, né, dependendo do que está acontecendo. Mas sim, dá para jogar o Apex Legends tranquilamente. Isso, obviamente, se você quer jogar um pouco mais casual. Competitivamente, eu já não diria que seria o ideal, beleza? Indo agora para o Batman Arkham Knight. Bom, é um jogo de história, tá? Então a gente acaba prezando por qualidade gráfica, mas o 5600G, né, não é um gráfico tão potente assim. É um gráfico integrado, então a gente está utilizando todas as configurações no mais baixo possível. E como vocês podem ver, meio que tá rodando ali por volta dos seus 30 FPS, certo? Vocês podem ver que tá acontecendo muita coisa na tela, né? Tá tendo muita coisa mesmo, tá tendo tiro, tá tendo carro em movimento, tem chuva, a gente tá no mundo aberto, então se manter ali próximo dos 30 FPS para um gráfico integrado é bem impressionante, beleza? Mas obviamente não seria uma gameplay ideal, porém, como vocês podem ver, a linha do frame time 30 FPS dá pra você jogar sim. Se você tá muito afim de jogar esse jogo, né, o Batman Arkham Knight, você vai conseguir sim jogar o jogo e se divertir, beleza? Indo agora para o CS2, bom, novamente estamos utilizando todas as configurações no mais baixo possível, isso porque é um jogo competitivo, então FPS faz muita diferença pra gente na nossa jogatina, e eu não sou jogador de CS, tá? Então meio que eu não consigo dizer se tá jogável ou não, pra você pelo menos arriscar uma ranked, por exemplo, então meio que eu não posso dizer isso, mas tá por volta ali dos 60 FPS, dá pra gente colocar como uma média de 60 FPS, então se você é jogador de CS2 e você acha que dá para jogar competitivamente, comenta aí embaixo, né, para você ajudar outras pessoas que têm essa vontade de jogar o CS2. Indo agora pro Cyberpunk 2077. Bom, a gente sabe que o Cyberpunk 2077 é um jogo muito, mas muito pesado. Então, como vocês podem ver, tá realmente fazendo o gráfico integrado do 5600G penar bastante para rodar nos seus 24 FPS, 22 FPS. Então, cara, tá bem complicado mesmo. Lembrando que você pode diminuir a resolução, beleza? Então, lembrem-se disso. A gente está utilizando as configurações tudo no baixo em 1080p. Caso você queira aumentar essa taxa de FPS, você pode diminuir a resolução de imagem para 900p e 720p. Eu já fiz teste, na verdade eu fiz uma série de testes com o 5600G, né, com o gráfico do 5600G, e eu já fiz essa comparação de 1080p, 900p e 720p. Eu vou deixar aí no card caso você tenha interesse em assistir, beleza? Indo agora para o Dying Light, beleza? Novamente todas as configurações gráficas no baixo, tá? No mais baixo possível, e a gente está em 1080p. É um jogo de história, tá? Então a gente acaba prezando por gráficos, só que a gente está bem próximo ali dos 60 FPS. E o gráfico do low desse jogo aqui não é tão feio assim, beleza? Obviamente tem um serrilhado aqui, um serrilhado ali, mas o jogo em si não é tão feio assim. Então eu diria que dá para você jogar tranquilamente, beleza?
Indo agora para o Fortnite, que é outro jogo competitivo. Novamente, basicamente a gente utiliza todas as configurações no baixo, beleza? E como vocês podem ver, eu acho que sim, aqui no Fortnite já é totalmente jogável, até mesmo para você jogar um pouquinho mais competitivamente, jogar uma ranqueada ou algo do tipo, beleza? Você acaba tendo bastante FPS, só que no Fortnite a gente basicamente fica no mesmo FPS de um PS4, sabe, 60 FPS. Olha que o PS4 nem chega a 120 como tá chegando aqui, né, em alguns momentos. Mas no geral sim, dá pra você jogar o jogo, ganhar uma partida, dá sim pra você ganhar uma trocação. Inclusive vou ganhar uma trocação agora, nesse exato momento. Como vocês podem ver, sim, é possível você jogar o jogo com o gráfico do 5600G, no caso o Fortnite, beleza? Indo agora para o GTA V, novamente, todos os gráficos no mais baixo possível. No GTA você até consegue aumentar um pouquinho os gráficos, tá? Porque como vocês podem ver, a gente está basicamente ali beirando 60 FPS, mas você consegue aumentar uma coisa aqui, uma coisa ali, porque no caso do GTA V, é um jogo já mais antigo, um jogo de 2013. Então você consegue sim aumentar um pouco a qualidade gráfica, sabe? Para não ficar tudo no low, tudo feio, sem sombra, ou então uma renderização muito curta, né? No caso, tipo assim, as coisas não renderiza, o que tá muito longe não vai renderizar muito, sabe? Você não vai conseguir enxergar isso. E sim, o GTA V é totalmente jogável, tanto até que eu indicaria até você aumentar uma coisinha, né? Aumentar um pouco o gráfico para que a sua experiência de jogo seja um pouco melhor. Indo agora para o Hogwarts Legacy, novamente, todas as configurações o mais baixo possível. E a gente também está utilizando o AMD FSR 2.0, se eu não me engano. E o AMD FSR é um tipo de upscaling. Upscaling é tipo você tenha uma resolução e o jogo ele renderiza numa resolução mais baixa, beleza? E acaba deixando um pouco mais leve a imagem para o gráfico integrado, beleza? E bom, como vocês podem ver, a taxa de FPS aí tá beirando basicamente os seus 40 FPS, né? Tendo alguns picos ali para 50 e dependendo do local você vai ter pico ali para 60 FPS, mas no geral tá rodando uma média ali de 40 FPS, certo? E como vocês podem ver, o gráfico no low desse jogo não é tão feio. É um jogo de história, a gente acaba priorizando por gráficos, mas o gráfico no low desse jogo não é tão feio assim. Então sim, tá aceitável, e se você quiser jogar Hogwarts Legacy apenas com um gráfico integrado, você consegue sim. Indo agora para o Spider-Man, certo? Aqui novamente estamos utilizando todos os gráficos o mais baixo possível e também estamos utilizando um AMD FSR 2.1, se eu não me engano. E esse AMD FSR acaba serrilhando bastante o jogo, beleza? Então você vai ver o jogo bem serrilhado, bem pixelado, é natural por causa do AMD FSR. Mas no geral a gente está ali com a média de 45 FPS, 40 FPS basicamente. E como vocês podem ver, né, dá sim pra você rodar o jogo, dá pra você jogar o jogo. Eu acho que o jogo fica muito feio, certo? Particularmente, então eu preferiria aumentar um pouquinho ali a qualidade gráfica para tentar manter ali pelo menos 30 FPS com a qualidade gráfica um pouquinho melhor. Mas isso é gosto pessoal, caso você não se importe muito com isso, vocês podem ver aí que a gente está com 40 FPS, se quiser jogar assim você consegue sim, beleza? É um jogo de história, então não tem muita necessidade de ter 200 FPS na tela. Indo agora para o Red Dead Redemption 2, bom, novamente utilizando basicamente todas as configurações no baixo,
certo? E com o AMD FSR ativado no modo Performance. Bom, como vocês podem ver, né, a gente está meio sentindo um pouco de dificuldade para ficar nos seus 20 FPS, beleza? Mas é claro que você pode dar uma diminuída de resolução para poder aumentar, né, essa taxa de FPS, sair de 1080p para uns 900p, 720p. Mas como vocês podem ver, tá basicamente 20 FPS, né, o jogo. Não direi que dá para você jogar com 5600G, beleza? Indo agora para o Resident Evil 2 Remake, basicamente, né, estamos utilizando todas as configurações mais baixas possível, beleza? E como vocês podem ver, basicamente 60 FPS ali com gráfico integrado. É um jogo que dá para você rodar tranquilamente, é um jogo de história, então a gente prioriza gráficos. Mas como vocês podem ver, o gráfico desse jogo, mesmo estando com tudo no mais baixo possível, continua se mantendo muito bonito. Então eu não direi que você vai perder a experiência de jogo jogando com o gráfico integrado 5600G, beleza? E indo agora para o Resident Evil 4 Remake. Bom, é um jogo um pouquinho mais pesado graficamente falando, né? Só que meio que dá para você rodar o jogo também, né? O gráfico no low do jogo em si é um pouquinho bonito, né? Você consegue sim jogar o jogo sem se incomodar com a qualidade gráfica. Embora seja um jogo de história, em jogos de história a gente foque em gráfico, vocês podem perceber que sim, você consegue jogar o jogo se você quiser com o gráfico integrado, beleza? Indo agora para o The Last of Us, lembrando que esse jogo é muito, mas muito mal otimizado, tá? Até hoje ele continua sendo mal otimizado, foi mal otimizado no lançamento e hoje ainda continua sendo bem mal otimizado. Utilizando todas as configurações no mais baixo possível e utilizando o AMD FSR 2.0, vocês conseguem perceber que tá rodando bem, né, nos 30 FPS. Só que um pouquinho mais pra frente vocês vão ver o real desempenho, né, a real qualidade desse jogo. Dependendo ali do cenário, você pode sim se manter ali nos 30 FPS, mas de verdade mesmo, eu não diria que dá pra jogar esse jogo com o gráfico integrado, obviamente em 1080p, com as configurações que a gente está utilizando aqui, beleza? Como vocês podem ver agora, nesse momento aqui, que está mais aberto, né, que o mapa está mais amplo, a gente basicamente cai para os seus 20 FPS. Então, realmente está bem complicado aqui rodar o The Last of Us Parte 1 com o Ryzen 5 5600G. Indo agora para o The Witcher 3, um jogo um pouquinho mais antigo, um jogo de 2015, né? Ganhou o jogo do ano aí do ano que foi lançado, né? De 2015. Então, meio que o gráfico integrado é para rodar esse jogo um pouquinho melhor, certo? E bom, tá ali por volta dos seus 30 FPS. O The Witcher 3 é um jogo que desde o seu lançamento até 2020 ainda era parâmetro de questões gráficas, beleza? É um jogo bem pesado para a placa gráfica.
mas o nosso 5600G consegue sim rodar o jogo ali nos seus 30 FPS, mesmo com tudo no mais baixo possível. A gente fica ali em torno ali dos 30 FPS, e sim, eu diria que dá pra você jogar sim, beleza? Porque é um jogo de história, então o FPS meio que não acaba atrapalhando muito ali você ter um FPS um pouquinho mais baixo, beleza? Indo agora para o Rainbow Six Siege, é um jogo competitivo, então você acaba priorizando por FPS. Então se tiver um jogo competitivo, se ele tiver abaixo de 60 FPS, basicamente você não consegue jogar, né? A gente pode dizer que você não consegue jogar. Como vocês podem ver no Rainbow Six, sim, a gente se mantém acima ali dos 60 FPS, ou seja, você consegue sim jogar uma partida aqui, uma partida ali. Não sei se você conseguiria jogar um rank mais alto, né? Então se você quer jogar competitivamente, quero jogar, sei lá, para pegar o rank mais alto aí do jogo, provavelmente você não iria conseguir, beleza? Porque 60 FPS acaba limitando bastante a gente. Mas para um jogo um pouco mais casual, se você for jogar um pouquinho mais casual, se for um jogador um pouco mais casual, sim, dá pra você jogar tranquilamente, beleza? Indo agora para o Valorant, novamente todas as configurações do mais baixo possível, porque é um jogo competitivo e a gente acaba priorizando por FPS, beleza? E sim, o Ryzen 5 5600G consegue rodar bem esse jogo, acima dos seus 100 FPS, ou seja, totalmente competitivo. Dá pra você jogar, dá pra você jogar uma ranqueada assim, dá pra você subir de rank, porque mano, tá acima dos 100 FPS, beleza? Então, bom, é isso. O 5600G é sim um processador que tem um gráfico integrado que você consegue jogar muito, mas muito jogo. E se você tem dúvida de qual seria os upgrades, por exemplo, qual placa eu poderia colocar futuramente, mano, eu já tenho sim um vale a pena do 5600G, que é basicamente para você saber se esse processador vale a pena ou não. E eu também tenho vários testes desse processador aqui no canal, beleza? Principalmente focando no gráfico integrado dele. E caso você queira saber o que é que acontece, quanto de FPS você ganha se você colocar uma placa de vídeo, eu tenho um vídeo que mostra a diferença entre o 5600G e a 1650. Eu vou deixar aí no final para você clicar, beleza?